Continue de pé, eu quero te convidar a ler comigo o Salmo 46, versículo 10. E eu vou te convidar para ler como está na tela, porque na tela está o texto segundo a tradução da NVT, a nova versão transformadora. Vamos lá? Eu quero ouvir sua voz. Vamos lá? Juntos? Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Amém? Pode se assentar. Nós queremos, neste mês de novembro, como já foi dito hoje pela manhã, o pastor Timóteo introduziu uma nova série aí, chamada Descanse em Deus. Mas nós queremos com isso não apenas te encorajar, mas nós queremos também te instruir como você pode descansar em Deus. O nosso tempo tem produzido um exército de pessoas que vivem debaixo de uma sobrecarga, que tem levado a um esgotamento, tanto físico, emocional, psicológico, também espiritual. Gente surtando por qualquer coisa está se tornando rotina em nossos dias. A gente sempre está vendo. Ou a gente, às vezes, está também, surtando aqui e ali. E alguns conceitos que antes, eles existiam, eles eram mencionados, mas eram pouco mencionados, agora se tornou muito mais familiares para nós. Termos como ansiedade, burnout, depressão, síndrome do pânico, borderline. A gente ouve essas palavras, a gente já sabe o que é hoje em dia. Porque são alguns transtornos de personalidade, problemas envolvendo a vida moderna, que se tornaram muito familiares para nós. O Brasil, ele já ocupa o posto de ser considerado o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. As pesquisas dizem que as pessoas, a população do Brasil, 9,3% dessa população tem problemas com ansiedade. Isso, comparado ao mundo todo, está no topo da lista. É o país considerado o mais intenso em termos de ansiedade, atingindo aí essa fatia significativa da população, quase 10% da população. Ser saudável no mundo assim se torna um desafio para qualquer pessoa. Mas aqueles que buscam uma vida com Deus precisam experimentar um descanso espiritual. E precisa disso não apenas para nos ajudar a sobreviver, mas para que isso nos ajude a testemunhar, a iluminar um mundo. Um mundo que está esgotado precisa de uma proposta mais sã. E nós, os cristãos, precisamos dar isso. E nós não podemos nos sucumbir a esse cansaço que o mundo está convivendo com ele. Jesus, quando ele ora por nós, tem um registro lá em João 17,15, ele pede ao Pai, e eu peguei aqui a versão da Almeida Revista Corrigida, aquela antiga, porque ela é bem familiar, diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Isso significa que nós podemos viver num mundo considerado mal, mas sem que ele nos faça mal. Porque Jesus orou por nós nesse sentido. E Jesus não iria orar por uma coisa que não é possível. Jesus orou por algo porque ele sabe que se com a ajuda de Deus a gente buscar viver assim, nós vamos conseguir viver assim. Viver num mundo que está sofrendo com o mal, um esgotamento que vem do mal, mas sem que isso nos faça mal. Mas isso só será possível se a gente aprender a conduzir a vida debaixo da direção de Deus. O Salmo 46, ele foi escrito pelos filhos de Coré, ou filhos de Corá, dependendo da versão que você tem da Bíblia. O Coré, ou Corá, é alguém lá do tempo de Moisés. E ele se rebelou contra Moisés, ele morre, é um julgamento que Deus faz, uma punição, mas os filhos dele não morreram. E eles são preservados por Deus e se tornam
importantes músicos na história de Israel e são os porta-vozes da adoração no templo. E eles são responsáveis pela escrita de uma sequência de salmos, que vai do 42 até o 49, depois mais o Salmo 84 e 85, e o 87 e 88. Na minha conta, ele dá uns 11 salmos, mais ou menos, que eles escreveram. E esse é um desse salmo, né, o Salmo 46. O salmo fala, no primeiro verso, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é um auxílio sempre presente na adversidade. E, praticamente assim, o último verso, né, o penúltimo versículo, diz assim, é preciso aquietar-se e saber que Ele é Deus. Então, o Salmo transita em torno disso. Deus é o refúgio, ele mostra como que Deus é esse refúgio, uma fortaleza, mas ele termina dizendo, olha, nós precisamos então descansar, precisamos nos aquietar, já que Deus é assim, né? Como é que a gente põe isso em prática no nosso dia a dia, na nossa vida? Pergunta é, como que a gente pode descansar em Deus? Como? Como é que nós vamos descansar? Vivendo num mundo tão turbulento assim. O Salmo ele vai nos indicar 3 formas de descansar em Deus. E a primeira forma é através da convicção da presença de Deus. Eu e você, nós precisamos estar convictos de que apesar deste mundo mal, Deus está presente nele. Deus não foi embora, Deus está aqui, né? A gente tem a mania de dizer assim, Deus está no céu, né? A gente ora assim, né? Ó, o Senhor que está nos céus. Dá a impressão que Deus não está aqui. Então Deus foi embora. Mas lembra que na visão de Isaías, Isaías vê que Deus, a glória de Deus, enche toda a terra. Deus está na terra. Deus está aqui. Versículos 4 e 5, na versão da NVI, diz assim, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Aí o texto diz assim, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O texto está dizendo que Deus pode sacudir o oceano. Se você ler os versículos todos, vai falar sobre isso. Deus é o Deus que sacode os oceanos, ele provoca grandes e trágicas tempestades. Mas há lugares como a cidade de Deus, uma referência talvez a Jerusalém. Ele diz que tem um rio tranquilo que atravessa a cidade. E a razão dessa tranquilidade é que Deus está nela. Deus está ali. Pode ter turbulência em vários lugares, mas tem lugar que, se Deus está presente, ali vai ter tranquilidade. É um rio tranquilo que passa ali. Porque Deus está ali. A reflexão que a poesia do Salmo faz, é que por mais turbulentos que sejam os cenários que rondam a nossa vida, é possível descansar em paz na presença de Deus. Não precisa mudar todo o cenário. Porque nós estamos cultivando, né, no Brasil, especialmente da década de 80 para cá, um tipo de fé, que é a fé que determina que a vida mude ao nosso redor. Não é? Se você fica conectado pela internet, fica assistindo alguns videozinhos de igrejas por aí, as pregações, os momentos de oração do culto, giram muito em torno de uma determinação do ser humano de que Deus precisa acalmar as tempestades. E que aqui a terra tem que se transformar num céu. E que isso aqui tem que funcionar tudo muito redondinho. E nós perdemos a percepção de que, biblicamente, isso não se sustenta e Deus não promete isso. Mas o que Deus promete é que Ele é o nosso pastor. E neste mundo de aflições, nada vai nos fazer falta. Porque ainda que andemos por um vale de sombra e de morte, a gente não precisa temer nada. E o motivo é porque Ele está conosco. A presença dEle está aqui. E se nós tivermos convicção da presença de Deus, nós vamos descansar. E nós não descansamos por quê? Porque nós não temos essa convicção.
Lá no fundinho do nosso coração, a gente acha assim que Deus nos criou o mundo e nos abandonou. Deus foi embora, Deus não está mais aqui. E que Ele está aguardando alguma coisa acontecer fora desse universo aqui, e quando isso acontecer, Ele volta e resolve os problemas. Mas agora, Ele não está mais aqui, Ele nos abandonou, Ele nos deixou. Mesmo diante de perdas irreparáveis, de problemas irremediáveis, de quadros irreversíveis, de situações caóticas, é possível experimentar descanso, encarar tudo isso com tranquilidade. Quando houver uma convicção de que Deus está lá, na situação mais turbulenta, Deus está lá, dentro da nossa vida, fazendo fluir um rio de paz. Versículo 7, de acordo com a versão da NVT, diz assim: o Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. O verso 11 repete as mesmas palavras. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. O salmista está tentando nos fazer pensar nisso. Se a gente tiver convicção de que Deus está presente, a gente descansa. A gente nunca vai se aquietar se a gente achar que nós estamos sozinhos. Mas tem que pensar, Deus está presente. Nós podemos descansar, não é por causa da ausência de problemas, mas podemos descansar porque Deus está entre nós. Não é porque as guerras cessaram, não é porque está tudo sob o nosso controle, mas é porque o Senhor está entre nós. O Salmo 37:7 nos encoraja: descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. O sucesso continuará acontecendo para pessoas que não merecem. Isso nos incomoda, nos importuna, nos cansa. O mal vai continuar sendo trabalhado nas mentes insanas. Mais adiante, o versículo 23 e 24 diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Esses versos ressaltam o fato de que qualquer coisa que venha acontecer, Deus está perto o suficiente para não nos deixar cair. Ele vai lá e nos levanta. Deus está presente. É a presença de Deus que nós precisamos ter convicção dela. A gente só vai conseguir não se aborrecer com o sucesso alheio, com o sucesso dos outros, dos perversos especialmente. A gente só vai conseguir descansar, apesar do mal que nos cerca, quando a gente nutrir essa convicção da presença de Deus. Deus nos tomando pela mão, nos levantando, apesar das quedas que nós podemos sofrer. Isso é a convicção da presença de Deus. Essa convicção traz descanso para mim e para você. É o descanso que uma criança sente quando ela está aprendendo a andar. Ela só se atreve a tentar dar uns passos, porque ela sabe que o pai está perto dela, a mãe está perto dela. E se ela cair, ele levanta. E nós deveríamos ter essa mesma atitude, caminhar numa convicção. Deus está perto o suficiente para te levantar. Se você cair, Ele vai te levantar. Porque Deus, Ele não foi embora, Ele está aqui. Toda a terra está cheia da sua glória. E essa falta de convicção que nós temos, de que Deus está presente aqui, nos cansa, nos atormenta, nos esgota. Que a gente acha que nós estamos sozinhos. E o Salmo está querendo dizer, você não está sozinho. Deus está presente aqui. Tem um rio de paz correndo no meio de uma cidade. E só corre porque Deus está lá. Deus está presente naquela cidade. Amém? Como que a gente pode descansar em Deus? Uma outra forma é confiança no governo de Deus. Versículo 1 e 2 dizem assim: Deus é o nosso refúgio, nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. É preciso confiar que o Deus que está presente é
poderoso, suficiente. E mais que poderoso, Ele governa tudo. Ele governa todos. O verso 4 diz assim: as nações estão em confusão, seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. Ou seja, enquanto nações da terra estavam se desestabilizando, sofrendo, desmoronando, o texto está dizendo que no reino de Deus, a voz de Deus troveja e tudo se dissolve. Deus não precisa de arma, Deus não precisa de nada disso. Deus só precisa da voz dele. Aquela voz que diz assim, haja luz e houve luz. Né? Essa voz de Deus é suficiente. Então eu e você precisamos dessa confiança. Deus governa por sua voz. Se Deus falar alguma coisa, é suficiente. E às vezes a sua oração deveria ser só essa, né? Deus, fala alguma coisa. Porque se Deus falar alguma coisa, a gente já descansa. Porque a voz dele faz trovejar. A voz dele faz a terra toda se dissolver. Ele resolve qualquer problema só com a sua voz. É o Deus poderoso. É o governo poderoso de Deus que tudo controla só com a sua voz. Os versos 7 e o verso 11 comparam Deus a uma fortaleza. Transmite a ideia de segurança, de proteção e também de uma posição de controle de governo. É a ideia das fortalezas antigas, né? Que eram feitas geralmente assim à beira-mar e bem lá em cima. É uma posição de privilégio. Quem está na fortaleza consegue ver o inimigo chegando, consegue defender melhor aquele espaço. A ideia de controle diz que Deus é fortaleza. Deus está numa posição privilegiada, vê coisas que eu e você não vemos. Por isso que a gente se cansa, porque a gente não está vendo as coisas. Mas Deus está numa posição que Ele está vendo. Ele consegue enxergar de um jeito que eu e você nunca vamos conseguir enxergar. O verso 10 diz que é para a gente se aquietar. Não se trata de uma orientação à inércia, ao absoluto imobilismo, à passividade, né? Tipo, fica quieto, faz nada. Mas envolve a confiança ativa. A ideia do versículo não significa que pare de agir. Aquietar, para de agir. Mas significa para de lutar com Deus pelo controle. Para. É isso que o versículo está dizendo. Os filhos de Coré colocam como se Deus estivesse falando. E o que Deus está dizendo é, para de lutar pelo controle. Sabe aquela coisa de sala da casa da gente? Quando tem duas pessoas tentando pegar o controle da televisão, que quer botar no canal que deseja. O texto está dizendo assim, para de lutar com Deus pelo controle. É melhor o controle na mão dele. Ele sabe os melhores canais que você pode assistir. Às vezes você está cansando demais, porque você está querendo o controle da sua mão. Você precisa confiar no governo de Deus. Deus governa sobre tudo, sobre todos, melhor do que eu, melhor do que você. O Salmo 46, ele transita entre o caos e a guerra. A terra se muda, os montes se abalam, mas o texto termina em descanso. Por quê? Porque existe um Deus que está no trono. Tem um Deus que está no controle das coisas. Ele está no trono, Ele está governando. Confiança no governo de Deus deveria nos fazer descansar. Quando você entende que Deus é soberano, o peso sai dos seus ombros e repousa nas mãos dele. Porque você pensa assim, Deus é quem governa. É Ele que está no controle. Não sou eu que estou no controle. Todas as vezes que eu penso nisso, eu gosto daquela ideia de que estamos numa viagem. Uma coisa é a atenção do motorista. O sujeito está no volante.
descendo para a serra em direção à praia. Olhos na pista. Olho no retrovisor. Quem está vindo, quem está do lado, quem está vindo à frente. Quais são as próximas curvas. Atenção às placas, às indicações. Mas quem está no banco do passageiro, quem está no banco de trás, consegue ver as cachoeiras, consegue ver as flores no meio da mata, consegue curtir a viagem. Por quê? Não estou no controle. Estou descansando. Posso cochilar. Mas quem está no controle não pode cochilar. Percebe que você está cansado? Porque é você que está dirigindo. Você fica o tempo todo ali assim. Tem que prestar atenção. Mais uma placa, mais um boleto, mais uma conta para pagar, mais um parente doente, mais um que morreu, mais uma coisa para fazer. Você está o tempo todo ali, ó, no controle. E o que Deus está dizendo é, para de brigar pelo controle. Senta no banco do carona. Pode até cochilar, descansa. Você precisa confiar de que o motorista é bom. Só com a voz dele ele governa, ele dirige tudo. Confia. A falta de confiança se torna um peso para nós. Você só vai conseguir descansar em Deus quando você confiar no governo de Deus. É Deus que nos fez. É Deus que fez tudo isso aqui. E Ele sabe governar a terra. Ele está no trono. Ele controla tudo. Descansa. Deixa com Ele. Ele conhece o caminho. Bom motorista. Sabe dirigir. Pode cochilar. Pode ficar tranquilo. Pode descansar. Que Ele sabe para onde está conduzindo a minha vida e a sua vida também. E uma terceira forma que nós temos de descansar, que o Salmo aponta, é através de uma consagração real a Deus. Eu quero destacar o real. Porque consagração a Deus, fala, não, pastor, eu sou consagrado a Deus. Eu, como não? Estou aqui hoje no culto, inclusive. Né? Sou consagrado. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma consagração verdadeira, real, profunda, de verdade a Deus. Eu quero usar a versão da NVI para chamar a sua atenção para o versículo 10. Porque a NVI traduziu assim, pare de lutar. O aquiete-se, ou aquietai de algumas versões, a NVI traduz, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Nós vivemos uma cultura que valoriza o controle absoluto do indivíduo. O mundo que nos cerca é assim. Se você assiste qualquer palestra atual, né? Mundo corporativo, quando você começa a ver na internet, né? Pequenos takes, né? De gente famosa falando, a ideia é, você tem que ter o controle da situação. Expressões como eu posso, eu dou conta, eu resolvo, não se preocupe, deixa comigo. São afirmativas que nós estamos acostumados agora a utilizar. E a gente internaliza isso. E o resultado disso é um coração exausto, ansioso, sobrecarregado. Que nós vamos ter que dar conta das coisas. O problema não é trabalhar ou se esforçar. O problema é querer controlar o que só Deus pode controlar. Só Deus pode governar. Por isso, aquietar-se significa parar de tentar ocupar o lugar de controle que é de Deus, não é seu. Para de lutar. Para de querer pegar um controle que pertence a Deus. De sentar num trono que é o trono de Deus. De exercer um governo que é um governo de Deus. Por isso que a sequência do texto é, para de lutar, ou aquiete-se e saiba que eu sou Deus, né? Porque parece que a nossa insistência em querer governar nos cega. Porque nós não entendemos quem manda aqui. Quem manda aqui é Deus, é isso que o Salmo está dizendo. Para de lutar e dá uma olhada quem é que está no controle.
Saibam que eu sou Deus. Então para de lutar. A nossa inquietação, a nossa falta de descanso em Deus atrapalha a nossa visão de Deus. Porque nós estamos o tempo todo querendo ajudar Deus naquilo que só Ele pode e sabe fazer. A gente fica tentando ajudar, né? Fica tentando dar um jeito assim de mostrar para Deus, Deus, vem por aqui, que aqui que é o caminho, ó. Eu sei como resolver essa situação. Só preciso que o Senhor dê uma mãozinha. Mas isso não é deixar Deus governar, isso não é uma consagração real a Deus. Falta consagração verdadeira, entrega real. Como é dito no Provérbio 3,5, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Esse é o problema. Nós nos apoiamos demais na nossa própria compreensão das coisas. Isso impede uma rendição completa. E não se render é confronto, é luta, cansa, esgota, porque você está brigando o tempo todo com Deus. Por isso que o conselho do Salmo é: aquiete-se, para de lutar, renda-se, entregue-se, consagre-se. Aceite, deixe Deus continuar no controle. Porque Ele está presente, porque Ele é poderoso para isso. Ele tem poder para governar tudo. Por que você quer governar a sua vida? Deixa Ele governar. Para de lutar. Se aquiete. A alma se esgota não apenas pelo esforço, mas a alma se esgota pela ilusão do controle. Que a gente acha que pode ter o controle. O pastor Timóteo, hoje pela manhã, falou muito bem sobre isso. Aquela ideia assim de que, olha, eu tenho poupado, eu tenho guardado, eu administro, eu tenho uma tabela no Excel. Então, assim, se eu ficar hoje desempregado, 3 meses eu sobrevivo, sem ajuda de ninguém. Oh, fantástico. Aí você fica desempregado. Deus te deixa 1 ano desempregado. Não tem seguro-desemprego que aguente. As suas reservas não aguentam. Sabe por quê? Porque Deus quer te mostrar assim, não é você que controla. Você não tem controle sobre a vida. Não. Eu pago um plano de saúde dos mais caros do país. Se meu filho ficar doente, se eu ficar doente, o meu plano me manda para o exterior se for necessário. Sabe a quantidade de pessoas que tem hoje no país, que tem excelentes planos de saúde, que tem dinheiro sobrando na conta, e o médico olha e diz assim, eu não sei o que você tem. Não tem remédio, não tem tratamento, não sei o que fazer. E o sujeito diz assim, mas doutor, eu pago, eu tenho dinheiro, o plano cobre. E o médico diz assim, eu não sei o que fazer. Deus está querendo dizer assim, ó, não é você que controla. Não adianta depender da sua força. Você precisa se aquietar e entender que Ele é Deus. É bom andar com Ele, porque Ele está presente e Ele é poderoso. Para de lutar. Porque isso está te cansando. E está te cansando porque o controle pesa demais. É a ilusão que você tem do controle. Eu posso controlar. Tenho uma casa boa. Minha casa tem seguro. Se pegar fogo, cobre ainda tem uma porcentagem em cima. Eu compro uma casa melhor. E você acha que tudo isso, ó, eu posso descansar por causa disso. Você não tem controle sobre a sua vida. Você não sabe o que vai acontecer. Levanto todo dia de manhã, faço caminhada. Vou na nutricionista todo mês. Sigo a risca a orientação do nutricionista. Faço academia. Tomo creatina. Suplemento tudo que meu corpo falta. Do nada, meu amigo, minha amiga, aparece um negócio na sua saúde que ninguém sabe explicar.
Meu Deus, mas eu cuidava tanto. Tem muito atleta morrendo, muita gente saudável morrendo. Comentar com a minha esposa hoje, né? A gente abre o Instagram, dá até medo, né? Porque aparece uma fotinha lá, nota de falecimento. E é um pessoal da minha faixa etária. Estou preocupado com isso. Esse pessoal da minha faixa etária está morrendo, né? Está se despedindo. Tem pastores aqui na região, né? Esse ano já foram 2. Eu estou de olho por onde está vindo o anjo da morte, né? Para eu poder escapar. E ali em Santa Bárbara que está o anjo da morte, entendeu? Eu só estou pensando assim, será que por eu morar em Nova Odessa demora um pouquinho mais? Ou por eu ser pastor americano já me pega, né? Como é que é a ordem aí? A gente não tem controle. A gente pode cuidar, você pode... Tem muita gente saudável morrendo. Isso nos cansa, porque é a ilusão do controle. Você tem que admitir, eu não tenho controle. Não tenho. Eu preciso parar de lutar. O descanso começa quando a gente para de tentar ser Deus. E realmente nós nos consagramos a Deus. Realmente, eu digo, Deus, ó, está aqui, eu entrego. Entrego o meu dinheiro, entrego a minha saúde, entrego o meu trabalho, eu entrego tudo. Eu vou entregar meu filho, minha filha, minhas roupas, minha casa, os seguros que eu tenho, tudo eu vou entregar. Porque não adianta, eu não tenho controle. Vou continuar cuidando de tudo isso, mas eu me rendo ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem o controle. C.S. Lewis, nas chamadas cartas de C.S. Lewis, tem uma frase dele que diz assim: confiar em Deus significa pôr em suas mãos o que mais tememos e aceitar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos. Isso é confiança, é o que Deus quer de nós, né? É consagração absoluta. É quando eu ponho nas mãos de Deus o que eu mais temo, porque eu acho assim, se eu não cuidar disso aqui, como que eu faço, né? Eu preciso cuidar, isso aqui depende de mim. Mas você coloca na mão de Deus e fala, não, isso não depende de mim. Eu vou colocar nas mãos de Deus, eu vou aceitar que Ele sabe o que é melhor, mesmo que eu não entenda. Eu vou colocar na mão dele. Deixa na mão dele. Para de lutar, porque lutar é inútil. Só vai gastando a sua energia. É melhor se render, se consagrar, entregar. Descansa em Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso através da convicção, da presença de Deus. Vamos fazer isso através da confiança no seu governo. Vamos fazer isso através da consagração real a Deus. Entenda uma coisa. Descansar não é desistir. Descansar é decidir confiar. Não é que agora eu não vou fazer mais nada. Vai continuar fazendo. Só que eu decido confiar. Eu tiro o estresse de sobre mim. O controle está nas mãos erradas quando está nas nossas mãos. Deixa o controle nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor. Confia no governo dele. Por isso eu te pergunto, em que área da sua vida você precisa parar de lutar? Você fica lutando. Talvez seja a sua própria vida. Você tem que entregar nas mãos de Deus. Deus, olha, está aqui. Eu não tenho controle sobre ela. Eu vou entregar. Talvez seja o seu trabalho, seu namoro, sua vida financeira, seu casamento. Mas para de lutar. Essas coisas estão cansando você. Vontade que você tem que seu filho se converta. Está evangelizando, está orando. Descansa. No tempo certo, Deus vai lá, vai tocar o coração dele. Mas não se canse por essas coisas. Talvez as contas no final do mês não estão fechando. Mas o que você pode fazer? Está fazendo o que pode ser feito? Está economizando? Está cortando gasto? Está administrando? Está anotando tudo? Se está fazendo isso, agora descansa. Confia em Deus. Não fica tentando resolver. Deixa eu fazer um pouco de aplicativo aqui, né? Fazer um serviço extra
pegar um carro, escrever no Uber, no 99, deixa eu tentar fazer alguma coisinha. Às vezes o que você precisa é descansar em Deus. E confiar de que eu estou fazendo o que é preciso fazer. Deus tem o controle de tudo. E eu preciso entregar para as mãos dele, porque o melhor lugar, ainda que eu não entenda, mas é o melhor lugar que pode estar, é nas mãos do Senhor. E assim eu posso descansar. No mundo tão turbulento, nós podemos descansar, porque Deus está presente. Deus é poderoso. E Ele, de fato, quer que a gente consagre diante dEle as nossas vidas. Amém?